abrindo as portas do conhecimento para ensinar com excelência. A paz do Senhor Jesus, eu sou a tia Michele e seja bem-vindo, bem-vinda aqui no canal do Elim Efatá, Liderança Infantil e Missões. E o objetivo do Elim é abrir as portas do conhecimento para que você possa ensinar com excelência. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as divisões dos livros da Bíblia, certo? Então, nós vamos ver aqui que a Bíblia Sagrada, ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. Este PDF aqui e um outro de marca-páginas que eu também vou mostrar aqui nesse vídeo, você pode baixar, que estará nos comentários, né? Estará um link e você pode baixar ali o seu PDF, tanto esse PDF aqui com as divisões, quanto o marca-página, tá certo? Eu, como disse para vocês, eu sou a tia Michele, geralmente o link vai estar num comentário com o meu nome, tá bom? Mas aí vocês deem uma olhada lá e qualquer coisa, né, acione uma das ADMs, né, se você não encontrou o link ou algo assim, tá? Então nós vamos aqui dar uma olhadinha nas divisões dos livros da Bíblia. A Bíblia Sagrada é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, Velho Testamento e Novo Testamento. Então, a nossa Bíblia é dividida entre Antigo e Novo Testamento. A Bíblia foi agrupada, ou seja, foram em grupos ali de livros por estilos literários. Então, do Antigo Testamento são eles: o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores, tá bom? Então, aqui no canal, do Elim, tem uma série de vídeos falando sobre a bibliologia, né? Ou seja, falando um pouco sobre a Bíblia, sobre como ela foi ali, né, dividida, como que foi os grupos literários aqui que nós estamos vendo, que são esses que eu falei do Antigo Testamento por enquanto. Então, aqui no canal do Elim, você procure bibliologia infantil ou bibliologia, e aqui no canal do Elim tem, né, e no site tem todos os PDFs, e também tem um projeto para que você faça com as suas crianças, né, com incentivos prontos para imprimir, com toda a ideia, né, para que elas memorizem os livros da Bíblia e entendam e saibam manusear a sua Bíblia. Então, aqui, né, a Bíblia foi agrupada por estilos literários. São eles, vou falar do Antigo Testamento: o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos ou sabedoria, os profetas maiores e menores. Na verdade, não quer dizer que alguns profetas são mais importantes do que os outros, ou eles são maiores, ou eles têm maiores importâncias. Na verdade, é porque os livros dos profetas maiores são livros maiores, tem mais capítulos também, né? Então, eles têm uma história, toda uma história, né? Vamos colocar Isaías, né? Quantos capítulos não tem Isaías? E, na verdade, quantos capítulos tem Abacuque? Né? Então, essa é a questão. Então, todos foram usados por Deus, né? Todos foram usados por Deus, mas não quer esse maiores e menores aqui não quer dizer em sua importância, né? Eu usei o livro de Isaías, então você pega aí na sua Bíblia e veja quantos capítulos tem. E depois vai lá em Abacuque, que é um profeta menor, e veja quantos capítulos tem. Tá? Então essa é a diferença, então os maiores e os menores, mas em questão disso, não de sua importância, todos foram usados por Deus, né? Principalmente eu falo para divertir contra o pecado, né? Porque se não tiver sem arrependimento não há vitória, né? Vamos colocar assim. E do Novo Testamento, os evangelhos, a história da igreja primitiva, que estará aqui histórico. Então, um livro histórico do Novo Testamento é Atos, porque ele conta a história da igreja primitiva, né, e dos primeiros passos ali, né, depois do Pentecoste. Então, no Antigo Testamento nós temos os históricos, no Novo também, só que é apenas um, tá certo? As epístolas ou cartas. Eu coloquei aqui porque em determinados momentos nós vamos
nos deparar com essa palavra epístolas, né? Então, na nossa Bíblia, quem é mais antigo aí, não via escrito cartas, mas sim epístolas, né? Epístolas. Então, nós tínhamos mais, assim, familiaridade com essa palavra. Mas coloquei aqui porque em determinados momentos você pode se deparar com essa palavra. E aí você vai se lembrar que epístolas, né, tem o mesmo significado que cartas. No Bom de Bíblia, que é realizado no grupo, nós sempre nas perguntas tem esses sinônimos, né? Então às vezes nós vamos perguntar epístolas e você já sabe que é cartas, né? E é o livro de Revelação, o Apocalipse, que também, né, tem esse significado. Então, a nossa Bíblia. Então, também outro fato importante, a nossa Bíblia evangélica protestante, ela tem 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo, tá? Então, muitas tias e tios vão chegar, né, vão conhecer, vão se tornar evangélicos, vamos dizer assim, certo? E aí vai ver que a Bíblia, né, a nossa Bíblia é um pouco diferente, ela tem 66 livros, né, e a Bíblia católica ela tem alguns livros a mais. Então, por quê? Porque quando a gente vai falando sobre isso, eu já fui questionado uma vez, né, então, né, isso acaba acontecendo. Tia, você está ensinando só sobre os 66 livros da Bíblia. E como que as tias católicas vão trabalhar essa questão desse projeto mesmo, né, de memorização, de aprender aquela musiquinha e tal? Como que elas vão trabalhar, né? Primeiramente, geralmente nós assim, como aqui está escrito que a Bíblia foi agrupada por estilos literários, né? Nós humanos, nós somos ali, nós nos agrupamos, né, com pessoas que geralmente têm o mesmo pensamento que nós. O que isso quer dizer? Então, tias evangélicas vão participar de grupos de ministério infantil evangélicos, né? Tias católicas vão participar de grupos que têm lá, perdão, né? Tem por objetivo a fé católica. Então, nem elas têm que fazer algo diferente para nos agradar, vamos dizer assim, e nem a gente também, porque cada um tem a sua vertente. Então lá eles têm a catequese, então eles vão procurar grupos que tenha materiais para que elas possam trabalhar nessa catequese. E nós temos a escola bíblica, salinha, EBD, e nós vamos procurar, né, na minha igreja. Nós temos a escola bíblica dominical, certo? Então eu faço parte de alguns grupos de EBD, escola bíblica dominical, e que estudam a mesma revista que a minha igreja. Por quê? Porque fica mais fácil, né? Então, por que eu estou dizendo isso, né? Porque quando a gente fez o projeto, como que elas vão se sentir excluídas? E quem perguntou isso não foi uma tia católica, né? Na verdade. Então, mas por quê? Porque as pessoas vão para o evangelho, aceitam o evangelho de Cristo, né? Se tornam evangélicos, vamos colocar assim, mas ainda estão no começo, então não conseguem, outras pessoas já estão a tempo, mas não se atentaram para esse tipo de coisa. Então, quando a pessoa se depara que a nossa Bíblia tem 66 livros, né? Como assim? Mas, né? Então, e não entende essa divisão, essa diferença. Então, é como eu falei, cada um vai procurar um grupo, né, que tenha ali o mesmo objetivo, para que possam andar no mesmo objetivo, né? E a minha resposta foi essa, porque eles também vamos colocar assim, as tias lá da catequese vão ensinar os seus alunos os livros da Bíblia. Então ela vai ensinar os livros da Bíblia católica. Então ela também não vai poder retirar, né, só para agradar. Então, e nem nós também vamos acrescentar nos nossos livros da nossa Bíblia Evangélica Protestante, também para agradar, né? E, como eu disse, o questionamento não é nem de uma tia ou um tio católico, né? É de uma pessoa que ainda não entendeu, né, a questão ali da Bíblia, né? E a pessoa, né, até perguntou para uma outra tia veio tirar dúvida comigo, falei, fala assim, 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 né? Mas é coisas que nós vamos nos deparar, por isso que nós temos que contar, né? Então, a sorte que ela perguntou para uma tia, né, que estava atenta a isso,
né? Então, também, senão, como que vai se explicar a isso? Então, nós temos, olha qual a importância da gente saber da nossa Bíblia, divisão entre Antigo e Novo Testamento, né? Então, porque assim, esse exemplo, se alguma tia católica vem falar, mas não, ela não vem, porque ela já sabe que a Bíblia dela tem aqueles livros a mais e que a Bíblia evangélico-protestante, né, tem alguns livros a menos que a Bíblia católica. Então, ela não vai questionar. Então, vai ser pessoas que não entenderam ainda a logística ali, né? Não entenderam essa questão. Então, por isso que nós temos que saber manusear a nossa Bíblia, entender. E já falo isso porque falando sobre a Bíblia, sobre as divisões, sobre o tanto de livros, porque nós vamos ensinar para as nossas crianças que no Antigo Testamento tem 39 livros e no Novo 27. Então, esses questionamentos podem acontecer com você, tá? Então, né, podem acontecer com você e aí você já tem uma resposta, né? Então, nós temos que entender a nossa Bíblia, saber manuseá-la. Então, aqui no Antigo Testamento, aí o Pentateuco. Quais são os livros que fazem parte do Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Livros poéticos, ou sabedoria: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E no Novo Testamento: Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Histórico: Atos dos Apóstolos. Epístolas, cartas. Então, aqui eu não dividi entre cartas paulinas e cartas gerais, tá certo? Só dividi aqui em epístolas. Há divisão de cartas paulinas, de cartas gerais. Aí você dá uma pesquisadinha aí para você entender quais são as que Paulo escreveu e as outras, e cada um com o seu autor, tá certo? Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas, e o livro de Revelação, o livro do Apocalipse. Então, esse PDF também pode te ajudar bastante. Nós temos o Bom de Bíblia, e ali nós falamos assim: olha, a resposta estará em uma epístola, né? Então, uma epístola, uma carta não mencionada, vamos colocar assim, se foi escrito por Paulo ou se é as outras, as gerais, né? Escrito por outros autores. Mas a resposta está em uma das cartas, em uma das epístolas. Então, se está em uma das epístolas, aqui nós percebemos, nós vamos voltar lá em cima. Nós percebemos aqui que epístolas e cartas só tem no Novo Testamento. Então, vamos colocar, a resposta está em uma das cartas, em uma das epístolas. Aqui nós vemos que cartas, né, a divisão de cartas e epístolas, seja gerais ou as epístolas e cartas paulinas, só existem no Novo Testamento. Então, né, se eu responder que está em um livro do Antigo Testamento, está em Provérbios. Não vai estar em Provérbios. Por quê? Porque a divisão de cartas só existe no Novo Testamento. Então, vocês veem como que, tia Michele, mas isso aí eu não vou ficar usando, né? Não vou usar direto. Mas, sabe, talvez, né, você aí na sua salinha, com as suas crianças, né,
Ou, mas eu nem dou aula muito assim, mas algum momento você pode se deparar com uma criança que participou de algum projeto, vamos colocar assim, até mesmo um projeto que está disponível aqui no Elim, para que ela memorizasse os livros da Bíblia. E já pensou, né, se faz ali um quiz bíblico, perguntas e respostas bíblicas, né? E alguém fala, olha, a resposta está em um dos livros dos profetas menores. E aí você vai e fala assim, então é Êxodo. E a criança fala assim, tia, tio, isso não é profetas menores, isso é do Pentateuco. Já pensou? E isso pode acontecer, né? Então nós temos que estar sempre um passo adiante, sempre que possível, gente, das nossas crianças, né, nessa questão, porque é uma questão, né, que a gente dá até risada, mas isso acontece, tá bom? Isso acontece e muito, né? Porque às vezes, mas minhas crianças eu conheço, né? Mas uma hora ou outra você pode estar com outra criança aí, né? Então, e ela saber. Então, nós vamos saber tudo? Não, mas nós temos que ter o básico. Então, a nossa Bíblia evangélica protestante, ela é dividida entre Antigo e Novo Testamento, ela tem 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Então, isso também nós temos que saber, né? Isso nós temos que saber. Tia Michele, sou ruim de memorizar. Anota no papelzinho. Tanto é que nós vamos ter aqui o marca-páginas, tá bom? O marca-páginas. Então, para você já colocar ali na sua Bíblia. Por quê? Já pensou se alguém me pergunta, quantos livros tem a nossa Bíblia? E você erra. Ou quantos livros tem no Antigo Testamento e você erra e a criança sabe, ela vai tirar sarro, não adianta, né? Então, nós temos que saber. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia, se nós estamos aqui nos capacitando para ensinar as nossas crianças através do livro, através do livro sagrado nosso, que é a Bíblia Sagrada. Então, nós temos que saber manusear, nós temos que saber, no mínimo, o básico que ela tem. Né? Então, como aqui eu disse, já pensou, você está num quiz bíblico, não vou ficar nem prestando atenção nisso, isso aí não vai me ajudar em nada, né? Tá lá num quiz bíblico e pergunta, quantos livros tem no Novo Testamento? E a pessoa não souber, é difícil, né? Então aí assim, todo mundo é obrigado a saber, tia Michele? Não, mas eu creio que se você parou aqui, você trabalha com crianças, você ajuda aí na sua igreja, você dá aulas para as crianças, você ministra, algum papel você tem no departamento infantil, em outros departamentos, então nós temos que saber, pelo menos isso, né? Então, assim, muitas vezes a gente só vai atrás de recursos, né? Eles são bons, eu sou totalmente a favor de recursos, gente, eu amo recurso, mas sempre o nosso primeiro recurso é a Bíblia. E quando nós temos recursos, aqui no canal vai ter, né, principalmente dos recursos do Bom de Bíblia, explicando como usá-los, tendo uma ideia de como usá-los. Então, se o nosso primeiro visual, né, ele é a Bíblia Sagrada, né, vamos colocar visual aqui entre aspas, né? Vocês estão entendendo? Então, nós temos que saber também manuseá-lo, nós temos que saber pelo menos um norte ali, né? Para que a gente saiba. Então, talvez você esteja me ouvindo e falar, tia Michele, mas para que falar isso? Todo mundo sabe. Não sabe, gente, não sabe, tá? Então, é o momento de aprender. E aqui, né, junto aí você vai conseguir baixar esse marca-página Divisões da Bíblia. Então, você vai imprimir, olha só, Pentateuco, históricos, poéticos, né, ou sabedoria, profetas maiores, profetas menores, evangelhos, histórico, cartas ou epístolas e revelação. Então, você vai imprimir, você vai recortar, e aí você vai colocar na sua Bíblia nas divisões. Lembra que o Pentateuco é Gênesis, Êxodo, Levítico e Números? Então você faz o quê? Coloca ali em Gênesis, você coloca esse marca-página. Você tanto pode deixar dentro da tua Bíblia para não chamar muita atenção, ou se você preferir, você coloca
ali naquela... Então, começou Gênesis, você coloca aqui o Pentateuco, certo? E aí você pode deixar essa parte escrito Pentateuco para fora da Bíblia. Então, você vai saber onde começam os livros do Pentateuco. Aí nós vamos para os históricos. Então, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí quando começar Josué, você coloca os históricos e assim por diante, tá? Então, vai ser uma boa maneira de você sempre ali ter os livros, as divisões dos livros da Bíblia. E para você fazer essa divisão aí, você também já vai começar a memorizar ou ter uma ideia, né, de como são as divisões do livro da Bíblia. Então, isso é importante, isso é de suma importância, tá bom? Nosso primeiro, vamos colocar em entre aspas, o nosso primeiro recurso visual, como tia e tio do Ministério Infantil, a nossa Bíblia, além dela ser nosso escudo e nossa espada. Amém? Então, Deus abençoe vocês e baixem aí o material.